eu me lembro muito bem qual foi a primeira pessoa que eu quis me parecer. Meu irmão mais velho. E a razão pela qual eu queria ser igual ao meu irmão mais velho é, no mínimo, estranha, porque eu sou uma pessoa estranha. Ele chegou em casa com o braço enfaixado, na verdade com gesso. Ele se machucou e foi para casa totalmente empacotado, vindo do hospital. Mas aconteceu algo interessante com o meu irmão. Os amigos dele começaram a assinar no gesso. Quem aqui já teve alguém assinando no seu gesso? Levanta a mão e faz cara de eu. Obrigado. E quando eu vi aquilo, vários amigos assinando no gesso dele, a partir daquela hora, qual era o meu sonho? Quebrar o braço. Só para as pessoas assinarem no meu gesso. Eu me lembro que essa foi uma das primeiras coisas que eu quis, olhando para alguém. Eu queria ser meu irmão, porque ele teve uma atenção, ele teve um carinho, palavras tão bonitas ali, declaradas, que eu comecei a querer ser igual a ele. Eu me lembro a segunda vez que isso aconteceu. Por favor, não deem risada, não ridicularizem meu sonho. Eu queria ser o Claudinho Bochecha. E eu me lembro que, animado por essa ideia, uma vez eu estava em casa com os meus irmãos, o Thales e o Igor, o irmão mais velho já estavam na faculdade. A minha mãe e meu pai... obrigado, irmão. Feliz Natal, parça. Espera aí. Muito bom. E aí os meus pais deviam estar na igreja, em algum lugar assim, abençoado. E eu tive uma ideia fabulosa. Eu falei, vamos dançar igual o Claudinho Bochecha em cima da cama do pai. Não, então ficou os três fazendo aqui. Quem lembra disso? Ó, Deus revelando os pecados aí. E claro, eu quebrei a cama da minha mãe. Foi terrível. Eu me lembro de mais uma ocasião onde eu quis ser igual a alguém. Foi quando eu vi o Baruque ministrar pela primeira vez. Eu estava numa igreja da Zona Leste mesmo, aqui no Itaim Paulista, não, Jardim Maia, e o Baruque foi cantar. Isso em 2000, eu acho. E quando eu vi o Baruque ministrando, quando eu vi o Baruque falando com as pessoas, a maneira que ele construía suas ideias, a simplicidade, eu lembro até hoje que ele ministrou naquele dia sobre o crente Matrix. Eu sei que é tudo super normal hoje em dia, né? A gente usa muitas metáforas, muitas analogias, como foi dito aqui. Mas naquela época não era muito comum, pelo menos para mim, né? E eu lembro que ele começou a falar do crente Matrix, e quando a palavra vem, ele fica desviando da palavra e tal. Eu achei aquilo fabuloso. E eu quis ser igual ao Baruque. Claro que eu não consegui, né? Deu para perceber. Eu comecei a perseguir o Baruque. Todo lugar que ele ia, eu estava atrás. Quase me prenderam uma vez. É sério. Eu fiquei perto do carro dele, acharam que eu era trombadinha. Eu tenho cara, irmãos? Ainda bem. Obrigado. Por que eu estou falando isso para vocês? Tudo é sobre Jesus, porque de alguma maneira nós vimos algo nele que nós queríamos imitar. Adorar, e você sabe disso, aprendeu isso a vida inteira, adorar é gostar tanto de uma coisa ao ponto de decidir se parecer com ela. E tudo sobre Jesus tem a ver com isso, de se identificar tão profundamente com ele, que eu quero me parecer com ele, que eu quero carregar comigo tudo aquilo que ele é. Aquilo que a minha vida humana pode suportar. Mas hoje eu estou para dizer para vocês que é difícil encontrar em Jesus alguma coisa que nós realmente queiramos. Porque ninguém gostaria de nascer como ele nasceu. Se você pudesse escolher aonde você nasceria, você não escolheria nascer numa manjedoura, num estábulo. Você não escolheria nascer num lugar totalmente despreparado para os seus primeiros dias. Ninguém aqui escolheria nascer, se pudesse, aonde Jesus nasceu. Eu digo mais. Desculpa a minha ousadia, ninguém aqui escolheria viver como Jesus viveu. Um mestre da lei olhou para ele e disse, Senhor, eu quero segui-lo. E ele respondeu, as raposas têm os seus covis, as aves têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Eu duvido que alguém aqui gostaria de ver uma vida onde você não tem onde reclinar a cabeça. E ninguém gostaria de morrer como ele morreu. Quem gostaria de ter a morte, de ser crucificado, de ser exposto, de ser humilhado? Aí eu te pergunto, como pode ser tudo sobre Jesus, se eu não quero nascer como ele nasceu, eu não quero que os meus filhos nasçam como ele nasceu, eu não quero viver como ele viveu, e eu não quero morrer como ele morreu? É difícil. E hoje, antes de compartilhar um texto específico, eu prometo que eu vou ser bem cuidadoso com o tempo, eu quero te lembrar de algumas coisas, eu quero te fazer pensar em algumas coisas. Eu gosto muito de um escritor chamado C.S. Lewis,
que a maioria de vocês conhece, e C.S. Lewis ele tinha a seguinte máxima: no reino de Deus as pessoas precisam mais ser lembradas do que ensinadas, porque a maioria das coisas que eu e você precisamos para viver uma vida revolucionária já está em nós. A maioria das coisas que nós precisamos para ter uma vida que realmente faça a diferença já está em nós, é porque nós nos esquecemos. Um amigo meu que eu admiro muito, um pastor muito querido, ele costuma também citar aquele texto de Jeremias, escrito em Lamentações de Jeremias: eu quero trazer na memória aquilo que me dá, e ele diz sempre: o que te dá esperança não é algo que você aprende, é algo que você lembra, você traz na memória, você já sabe, é algo que você lembra e te consola e te abençoa. Então hoje eu quero lembrar para vocês, e junto com vocês, algumas coisas sobre Jesus. A primeira delas é que ele, sendo Deus, escolheu, em comunhão com o seu Pai e com o Espírito Santo, vir a esse mundo como uma pessoa normal, vivendo todas as etapas da vida. Ele veio como um bebê e, como eu já disse, veio num ambiente totalmente hostil. Não havia lugar para ele nascer. Não havia comitiva esperando, não havia celebração da sociedade. Ele nasceu escondido, ele nasceu abandonado, ele nasceu desprezado pelo poder da sua época. Eu gosto muito de um escritor chamado José Antônio Pagola, e ele diz a seguinte coisa: sabe por que Deus escolheu vir ao mundo como um bebê? É porque ninguém teria medo de um bebê engatinhando até você. A maior prova de que não temos que ter medo da aproximação de Deus em relação a nós é porque Ele escolheu vir da maneira mais inofensiva do mundo para que ninguém fugisse dele. Deus escolheu se encarnar e vir como um bebê até nós para que a ternura dele alcançasse o nosso coração. Nós escolhemos ser igual a um Jesus que se desarmou totalmente, se esvaziou para que ninguém tivesse medo dele. Mas infelizmente você sabe que mesmo sendo criança, Herodes tentou matá-lo e ele teve que fugir. Nenhum de nós gostaria de ser um refugiado. Nenhum de nós gostaria de ter que fugir do seu país para não morrer. Jesus passou por isso junto com seus pais terrenos. Depois, quando ele volta para um ambiente totalmente hostil, para uma religião que não tinha nada a ver com ele. Ele entrava nas sinagogas, pregava um evangelho que não tinha nada a ver com o que estavam ensinando. Jesus escolheu ser uma pessoa odiada pela religião dominante do seu tempo. Jesus não era alguém citado nos congressos. Jesus não era um preletor aclamado. Jesus não era alguém que, quando colocava uma foto no Instagram, o pessoal curtia. Pelo contrário, Jesus era considerado um herege, um rebelde. Por mais de uma vez, as pessoas pegarem pedras para jogar nele, porque achavam que ele era blasfemo. Quantos de nós aceitaria fazer parte de uma vida na qual a religião predominante do seu país fosse contra você? Mais ainda, Jesus escolheu ter atitudes muito estranhas, muito controversas. Eu me lembro que quando a primeira vez que eu li esse texto eu fiquei confuso. A Bíblia fala que Jesus chamou os seus discípulos para atravessar o mar da Galileia e ele chegou numa outra cidade chamada Gadá, e quando ele chega em Gadá, um evangelista fala que era um homem, outro fala que era 2 homens, mas o fato é que alguém se aproximou dele. Esse homem tinha muitos demônios, tanto é que o nome dos demônios foi Legião, porque eram muitos. Aí vai lá, Deus expulsa o demônio do cara, revoluciona a vida dele, a cidade manda ele embora e ele volta para o barco. Ele chegou na cidade, libertou alguém e foi embora. Tá por quê? Porque o nosso Deus, o nosso Jesus, ele não tem preocupação em ser visto pela cidade. Ele se preocupa em ver quem a cidade não quer enxergar. Mas isso não faz sentido, porque nós estamos dispostos a sacrificar os indivíduos, para ser visto pela cidade. O normal é a gente fazer sacrifícios com os anônimos para alcançar os ambientes aclamados, mas Jesus ele é muito estranho nessas coisas, ele é muito controverso. Vou te falar outra coisa. Jesus disse assim para os discípulos: todas as vezes que vocês pegam uma criancinha dessa e vocês recebem essa criança em meu nome, vocês recebem a mim. Nós temos um Jesus que disse que uma das maneiras que nós temos de ter comunhão com Ele é cuidar de criança, é amar crianças. Tem alguma coisa mais impopular do que isso? Tem alguma coisa que dá menos ibope do que, e aquele irmão é abençoado, bem sério, o que ele faz? Ele ama crianças. Ou chama aquela irmã para o congresso, por quê? Porque ela gosta de crianças.
Gostar de criança, abraçar crianças, amar crianças, não é status religioso. Mas para Jesus significava ter comunhão com Ele. Discípulos, vocês querem saber a fórmula de estar comigo? Cuida de criança, conversa com criança, abraça criança, porque delas é o reino dos céus. Nós servimos um Jesus que está na contracultura. Tudo que Ele faz, tudo que Ele ensina, não tem nada a ver com aquilo que a gente aprendeu. Nada a ver. Ele vai na contramão. Uma vez, uma mãe muito dedicada chegou perto dele e disse: Senhor, eu tenho um pedido a fazer. Pode fazer, mulher. Eu queria que os meus 2 filhos se sentassem ao seu lado, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Jesus responde: isso não cabe a mim. Não cabe a mim escolher quem vai sentar do meu lado direito ou do meu lado esquerdo. Mas ele percebeu que os seus discípulos estavam entendendo tudo errado e chamou os discípulos e disse o que para eles? Nesse mundo, a lógica é que aqueles que têm poder governam sobre os outros. Mas no meu reino, o maior é aquele que serve. E o primeiro é aquele que se faz escravo de todos. É difícil. Esse negócio de tudo sobre Jesus é muito estranho, é muito difícil. E por que é tão difícil? Porque se você fosse escolher um time para andar com você, se hoje aqui na Comunidade da Graça você tivesse a oportunidade de escolher pessoas com quem você iria servir, você não escolheria Mateus ou Levi, você não escolheria Pedro, você não escolheria Judas, você não escolheria Tomé, dificilmente você escolheria Natanael, talvez Felipe, talvez João. Aí vem Jesus e escolhe andar com gente que ninguém quer andar, e a gente não é assim. A gente prefere andar com pessoas que todo mundo quer andar. A gente quer ser amigo daquela pessoa que todo mundo quer ser amigo. É por isso que as pessoas famosas ficam cada vez mais famosas. É por isso que as pessoas que têm muitos likes têm cada vez mais likes, porque o natural é, quanto mais visualização você tem, mais importante você é. Vou te fazer uma pergunta sincera. Se você for num hospital, para uma consulta muito séria, quando você chega lá, não tem ninguém na sala de espera. Aquele barulho de silêncio, você abre a porta, o médico está lá à vontade, não está correndo, está tranquilo. Passa 3 horas, ele não pede para você sair. Tem tempo, você vai ficar preocupado. Agora, se você chega e tem bastante gente, você logo pensa, esse médico é bom. É igual restaurante vazio, não dá medo? Eu como mesmo assim, mas dá medo. Agora, quando você pega um restaurante que está bombado, cheio de carro do lado, esse restaurante é top. Por quê? Porque a gente tem a cultura de querer o que todo mundo quer. Aí vem Jesus e chama a gente para andar com Ele que ninguém quer. E Ele manda a gente ser igual a Ele. É muito difícil. João diz assim que Ele veio para os seus e os seus não. Quem teria coragem de, sabendo que seria maltratado, ir ao lugar? Quem teria coragem de visitar alguém que você sabe que vai bater a porta na sua cara? Ele fez isso. Tudo é sobre esse ser humano que também era Deus. Esse ser pleno que tem uma vida muito diferente do que a gente costuma ter. E por que tudo isso é tão estranho? Porque a grande verdade é que não é tudo sobre Jesus, é tudo sobre nós. O centro da nossa vida é a gente. É o que a gente acha, é o que a gente quer, é o que a gente pensa, é no nosso tempo, é da nossa maneira. Nós somos obstinados, nós somos egoístas, nós somos egocêntricos, nós somos. Nós não queremos que ninguém conduza a nossa vida, nós não queremos que ninguém mande em nós não queremos nos submeter, nós não queremos obedecer, nós queremos fazer o nosso próprio caminho. Nós queremos um leão que derrube tudo que está no caminho, mas Deus nos deu um cordeiro que é o caminho daqueles que foram derrubados. É diferente. Nós somos como aqueles que oram, Senhor, quer que eu mande fogo para que destrua esses que te desprezaram? E Ele fala, o meu espírito não é esse. É tudo sobre nós. E a minha tentativa hoje com vocês, já que me deram essa oportunidade maravilhosa de compartilhar uma palavra, é que nós saiamos daqui dizendo, é tudo sobre mim, mas eu quero que seja tudo sobre Jesus. Porque talvez, se eu sair, talvez você não, que você é muito mais crente que eu, mas talvez se eu sair daqui dizendo é tudo sobre Jesus, eu vou estar me enganando, porque eu sei que não é. Eu sei.
Eu sei que quantas vezes na minha vida eu acabo de cantar e a primeira pergunta que eu faço para minha esposa é: amor, ficou legal? Deu certo? Tipo, é tudo sobre mim. Eu quero saber se foi legal. Mesmo que o meu coração esteja derramado ali, a minha humanidade, a minha vaidade está sempre comigo, está sempre me acompanhando. Eu gostei muito de uma pregação que eu ouvi, que o pastor disse assim, você vai se identificar com certeza. Quando você vai ver uma foto em que estava você e a galera, qual é a primeira coisa que você procura na foto? Fala, irmão, abre a boca, revela o pecado, é tudo sobre você. Você vê primeiro você. Aí eu te pergunto, se todo mundo na foto estiver bonito e você não, a foto é ruim ou boa? Ruim! Tá todo mundo bem, o cabelo tá todo top, o óculos, mas você saiu com o olho assim. Aí alguém vai lá e coloca no Facebook, você escreve inbox, te odeio. Porque é tudo sobre você, é tudo sobre mim. É tudo sobre mim. E quando eu ouço alguém dando um link desse, tudo sobre Jesus, a minha esperança para você e para mim é que você saia daqui hoje, pelo menos nessa mensagem, se você quiser e crê que Deus está falando com você, com uma autocrítica tão verdadeira que você diga, não é tudo sobre mim. Perdão, não é tudo sobre Jesus, é tudo sobre mim. Uma vez, Pedro, que amava muito ao Senhor Jesus, disse para ele, Senhor, para com esse negócio de falar que vai morrer na cruz, para com esse negócio de falar que vai se sacrificar. Não, você não pode. Aí Jesus olha para ele e fala, aparta-te de mim, Satanás, porque você está preocupado com as coisas dessa terra e não com as coisas do alto. Essa para mim pedra de tropeço. Olha os discípulos apanhando na Bíblia, gente. Olha os discípulos levando bronca toda hora, porque era tudo sobre eles. O povo acabou de ouvir, todo mundo ficou um tempão ouvindo a palavra, aí o Senhor olha para aquele povo e se compadece e fala, vamos dar de comer para todo mundo. Eu queria estar lá, glória a Deus. Essa palavra de Jesus toca meu coração. Se tem um texto na Bíblia que eu sempre repito, é dá-lhe voz de comer. Eu só mudo o pronome, dá a mim de comer. Mas sabe o que os discípulos falaram? Senhor, manda todo mundo embora. E eles compram comida pelo caminho, porque eles estavam cansados, e é tudo sobre eles, não é sobre Jesus. É tudo sobre eles, é tudo sobre nós. O louvor foi legal, se foi legal para mim, não importa se Jesus foi adorado. A palavra vai ser legal, se foi legal para mim, não importa se ela é a verdade que liberta. Eu olho para mim na foto. Se eu estiver bem na foto, é tudo legal. Se eu não estiver bem na foto, é tudo ruim. E ter essa consciência para a sua vida e para a vida daqueles que estão ao seu redor é maravilhoso. Quando Isaías teve aquela revelação maravilhosa no templo, ele sai dizendo, ei, eu vi o Senhor, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios, eu vi o Senhor. Cara, isso é maravilhoso. Ele não saiu do templo achando que ele era o cara, ele saiu do templo sabendo quem é o cara, e não era ele. Não era ele, é tudo sobre Jesus. E agora que eu falei quase meia hora, eu vou começar. Porque é tudo sobre Jesus, não é sobre você. Abra sua Bíblia, por favor, eu prometo que vai ser breve agora. Lucas, capítulo 22. Só para falar que eu li um texto e ninguém me chamar de herege. Mas pode me chamar, porque Jesus também foi chamado, então estamos em casa. Lucas 22. A partir do verso... Agora eu vou querer você, mano. Agora já era. A gente virou brother. É você mesmo, vem, Robinho. Barbinha linda, mano. Isso que é estilo, parça. Eu tentei, mas não nasce nada em mim. Só pelo encravado aqui. Tem um monte, irmãos. Minha esposa tentou me ajudar, mas não deu certo, não. Fiz tratamento e tudo, mas não foi. Ri porque é tudo sobre mim, né? Se fosse sobre você, você não ria. Lucas capítulo 22, a partir do verso 47, esse texto é fabuloso. Mateus também registra essa situação, Marcos também registra essa situação. Ela é maravilhosa, ela é incrível, e eu preciso deixar isso no seu coração. Lembra disso? Eu não queria nascer como ele nasceu, eu não queria viver como ele viveu no sentido físico, porque eu quero ter uma casa.
Eu quero ter um lugar onde reclinar a cabeça. Eu quero ter um pouco de conforto. Eu não quero morrer como ele morreu, porque ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi atravessado por uma lança. Ele foi morto fora dos portões da cidade, porque consideraram que ele não era digno de estar em Jerusalém. Ele ficou nu. E ninguém quer essa vida. Essa é a verdade. É por isso que nós precisamos ser transformados. É por isso que nós precisamos ser mudados pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que nós temos que ser convertidos. Porque na sua natureza, no seu raciocínio humano, ninguém quer ser como Jesus. Só quer ser como Jesus quem foi tocado pela graça libertadora do Evangelho, mais ninguém. É por isso que ele disse: se você quiser me seguir, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Porque sem cruz não dá para seguir a Jesus. O que é carregar a cruz? É dizer, é tudo sobre Ele. Carregar a cruz é morrer, é negar a si mesmo, é sacrificar as suas vontades pela vontade dEle. Agora vem comigo, olha que texto lindo. Enquanto Jesus ainda falava, e triste, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos lutar? Trouxemos as espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: basta. E tocando a orelha do homem, curou. Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes, aos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinham vindo buscá-lo. Por acaso eu sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias eu estava ali ensinando, mas esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. O que esse texto tem a ver? Para finalizar a ideia que eu estou tentando trabalhar com você. Eu estou tentando trabalhar com você a ideia de que Jesus não é um personagem que inspira naturalmente em você o desejo de ser igual a Ele. Não é. Porque senão não seria necessário fé. Se fosse possível alguém na sua humanidade desejar ser igual a Jesus, a fé seria desnecessária. Você pode até gostar de algumas palavras que ele disse, você pode até achar interessante algumas coisas que ele fez, mas querer ser como ele significa padecer as dores que ele padeceu. Eu estou lendo um livro maravilhoso que compara o campo filosófico com a mística de Jesus. E ele fala uma coisa incrível, eu vou dizer para você só porque eu acho realmente relevante. Olha que coisa linda, ele disse assim, quando Jesus fala: isto é o meu corpo partido em favor de vós, ele está dizendo assim: eu estou tão comprometido com o que eu falo, que aquilo que eu falo é o que eu sou. Eu estou colocando o meu corpo à disposição do meu discurso. Eu morreria pelo meu discurso, eu apanharia pelo meu discurso, eu seria atravessado por uma lança pelo meu discurso, eu posso ser cuspido pelo meu discurso, eu posso ser abandonado pelo meu discurso, porque o que eu falo é o que eu sou, isto é o meu corpo. Não é só uma ideia. Para os filósofos, o que eu falo é uma ideia, é minha mente, é minha imaginação. Para Jesus, o que eu falo é a minha realidade física, é o meu corpo. E aqui é um dos momentos que antecedem a prisão de Jesus. Ele é traído por um amigo, ele é traído por Judas Iscariotes, aquele que cuidava do dinheiro, da bolsa, da tesouraria do ministério. Ninguém consegue explicar muito bem por que ele fez isso. É óbvio que estava profetizado, é óbvio que isso fazia parte do plano de Deus, mas ninguém consegue explicar a razão específica pela qual Judas traiu Jesus. Alguns acham que é porque ele tinha uma visão política diferente. Ele acreditava que Jesus seria o Messias que chegaria com o pé no peito, destronando o imperador, colocando o dedo na cara de Herodes e revolucionando para o povo de Israel. Aí vem um homem como ele dizendo: eu não vim matar ninguém, eu vim morrer por amor a todos. Alguns dizem que foi isso. Outros dizem que ele tinha muita raiva porque Jesus não sabia captar recurso. Gente, Jesus é muito difícil de acompanhar. A Bíblia conta que um homem rico, um homem cheio da grana, se aproximou e falou: eu quero aprender contigo. Ele falou: mano, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vende. Tipo assim, eu não quero gente rica comigo, quero só pobrezinho. Se fosse eu, mano, lá na igreja, pode chegar, mano. Isso aqui tá a minha senha do Facebook. Ai, você agora é meu melhor amigo.
Desculpa, eu não sou tão materialista assim não, mas Jesus, ele tinha esse jeito meio de Jesus assim. Eu não quero os seus recursos, eu quero que você me siga por amor. E aí Jesus está lá, e Judas chega, trazendo muitas pessoas com pedaços de pau, com espadas. Eles tinham acabado de orar, ele tinha acabado de ter um tempo com o Pai. Agora ele está sendo traído, e é uma multidão pronta para prendê-lo, para talvez apedrejá-lo, para fazer algum mal a ele. Os discípulos, que somos nós, espero que sejamos nós, que estavam ali, eles viram aquela cena e pensaram: eu quero fazer algo por Jesus, é tudo sobre Jesus. E eles pegaram as espadas e estavam prontos para lutar. E Jesus responde para ele: guarda a sua espada. Você não levantou essa espada por mim. Você não levantou essa espada porque é tudo sobre mim. Você levantou essa espada porque você está com medo. Você levantou essa espada para lutar porque você está com medo de morrer. Guarda essa espada. Pedro, afoito, tenta defender Jesus e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Claro que ele mirou na cabeça, ainda bem que ele errou. Cortou a orelha. Vem Jesus e cura a orelha daquele homem chamado Malco. Outro texto nos ensina o nome dele. O que isso significa? A igreja de Jesus está levantando muitas espadas, mas não é por causa dele. Estamos indo para as redes nacionais, internacionais ou redes sociais para brigar, mas não é por causa dele. Porque enquanto nós estamos cortando a orelha de quem é contra Jesus, ele está no meio deles curando. As pessoas que nós queremos machucar porque elas merecem, são as mesmas que Jesus está curando, que Jesus está tocando. Porque o nosso Senhor é um Senhor de graça e misericórdia. Sim, Ele julga. Sim, Ele é o juiz também. Sim, haverá um momento onde Ele vai dizer: esses aqui são meus, esses não são. Eu creio nisso. Mas o povo de Deus, nós, os chamados para viver o reino dEle, temos que nos perguntar: o que eu estou fazendo é realmente sobre Jesus? Ou é o meu preconceito? É sobre Jesus? Ou é o meu sonho? Será que eu estou lutando tanto pelo meu ministério por causa de Jesus? É porque eu quero fazer alguma coisa para ser importante? Eu preciso entender meu coração, o que de fato eu faço por Ele. Você já ouviu essa história? Não está na Bíblia, é só uma historinha. Jesus chama os seus discípulos e fala: eu tenho um passeio, por favor, eu queria que caminhemos juntos. Aí começaram a caminhar. Agora cada um de vocês pegue uma pedra. Aí cada um pegou uma pedra, beleza. Aí quando chegou num determinado lugar, Jesus disse: agora coloquem as pedras no chão. Cada um com uma pedra, umas pedras grandes, outros com pedras pequenas. Aí ele falou: agora eu transformarei cada pedra dessa em pão. Mano, alguns se deram bem, outros muito mal. No outro dia Jesus disse: mais uma vez, vamos passear. Peguem pedras. Pedro, mano, pegou a maior. Desesperado, hérnia de disco, dor, suando frio. Mas ele olhava e falava: hoje vai, tipo, caindo. Aí eles chegaram perto de um riacho e ele disse: agora joguem as pedras na água. Pedro ficou revoltado. E Jesus disse para ele: você pegou essa pedra por mim ou por você? Você pegou porque sabia que ia virar pão? Ou porque eu mandei você pegar? Entende? Eles estavam ali prontos para levantar a espada, mas não entenderam o que era sobre Jesus. Sabe o que era sobre Jesus? Era abaixar as espadas. Era parar de brigar tanto com quem não entende a nossa mensagem. Era olhar com ternura quem está do outro lado. É ver que Jesus está tocando pessoas que nós não queremos nem ficar perto. É olhar nas escrituras quando ele disse que as prostitutas e os publicanos estavam entrando primeiro no reino do céu do que os religiosos. É se lembrar que quando ele estava reclinado à mesa, a mulher de fama duvidosa lavava os seus pés com um unguento maravilhoso e secava com seus cabelos, e ele não impediu. É lembrar que ele disse: quem foi muito perdoado, muito amará. E aí Jesus fala para os seus discípulos: larguem essas espadas, abaixem essas espadas.
E se fosse eu lá com Pedro, eu estaria do lado de Pedro e falaria: Senhor, eu só abaixo se eles também abaixarem. E Jesus responderia, olha eu reescrevendo a Bíblia, que heresia. Jesus responderia, porque ele me falou isso. Não falou não, brincadeira. Ele diria: Pedro, Tiago, quem aqui é meu discípulo? Não, somos nós. Então vocês que devem me obedecer, abaixem as espadas. Mas Senhor, se nós abaixarmos as espadas e eles não, nós vamos morrer. Isso, Pedro, isso é o Evangelho. O Evangelho é abaixar a espada e morrer. O que eles fizeram? Fugiram. No dia que eles entenderam o que era o Evangelho, foi o dia que eles fugiram. Talvez alguns de nós ainda não fugimos porque não entendemos. Talvez alguns de nós ainda estejamos onde estamos porque guardamos as nossas espadas e usamos quando queremos. Somos cristãos, mas não levo o desaforo para casa. Somos cristãos, mas não sou trouxa. Somos cristãos, mas ele vai ver. Somos cristãos, mas eu falo mesmo, sou sincero. Sabe por quê? Porque isso é sobre nós. É sobre nós. Porque o nosso mestre disse assim: quando você levar um tapa na cara, e você vai levar, dá o outro lado, porque uma hora ele vai parar de bater, ele vai cansar de bater. E se ele não cansar de bater, você vai continuar dando o outro lado. Sabe por quê, filho? Porque eu não quero que você aprenda a bater. Você é meu discípulo. Meu discípulo não bate. Se for necessário, ele apanha. E essas coisas são tão irreais, elas são tão utópicas para nós, né? Porque no fundo é tudo sobre a gente. É tudo sobre a gente. Nessa história, todos abandonaram Jesus. Você só começa a andar com Jesus de verdade quando você teve coragem de abandoná-lo. Olha que heresia. Você só começa a andar com Jesus de verdade quando você teve coragem de abandoná-lo. Quando você fala: eu não vou fazer. Sem meio termo. Eu não vou perdoar, Senhor, eu não aguento, eu não consigo. Aí ele fala: ah, agora você está sendo sincero. Mas me ajuda. Senhor, eu não vou me sacrificar. Eu já fiz tudo que eu tinha para fazer. Eu já gastei toda a minha saúde nisso. Não vou mais. Aí ele fala: ah, agora sim. É isso que eu gosto, sinceridade. Deixa eu te mudar. Só anda com Jesus de verdade quem já correu dele. Porque se você nunca correu de Jesus, você não entendeu quem ele é ainda. Se você nunca ficou com medo do que ele te pediu, você não entendeu o que ele te pediu, cara. Porque você está falando com a pessoa que é o próprio amor, como a Letícia disse. E o amor causa dores profundas. O amor causa cravos nas mãos. O amor causa prego nos pés. O amor causa cruz sobre os ombros. O amor causa coroa de espinhos na cabeça. O amor causa morte. E nós temos medo disso. Eu tenho medo e você tem medo. Primeira vez que eu fui fazer um trabalho na FEBEM, brother, chamava FEBEM na época, agora é Fundação Casa. Eu senti medo demais. Mas eu senti medo de mim, não deles. Porque eu pensei assim: cara, eu vivi a minha vida inteira sem nem saber que eles existem. Eles não são nada para mim. Primeira vez que eu entrei numa penitenciária, eu vivi a minha vida inteira como se eles não existissem. A primeira vez que eu fui numa casa que cuida de crianças que tem alguma questão especial, como a pai, eu pensei, eu vivi a minha vida inteira como se eles não existissem. E talvez nós estamos conseguindo carregar as nossas espadas, porque ainda não colocamos os pés aonde Jesus está, mas aonde nós queremos estar. Porque quando você colocar os pés, e eu também, preciso disso também, aonde Jesus está, você vai sentir medo, mas esse medo vai ser um medo bom. É um medo de eu não consigo, é um medo de eu não tenho capacidade para amar essas coisas, essas pessoas, mas Ele vai derramar graça, Ele vai conceder graça, seu coração vai ser transformado, e você vai conseguir amar pessoas que você achou que nunca amaria. Você nem imagina como eu me senti, quando eu acabei de cantar, um garoto se aproximou e falou: e aí, brother, meu nome também é Tiago. Eu falei: cara, só falta você ser corintiano igual eu também sou. E eu falei: glória a Deus.
Começamos a conversar, pensa num cara legal, gente boa. Quando eu acabei a conversa com ele, eu achei que ele tinha sido preso porque roubou uma galinha. O monitor, pastor na época, que era um amigo meu, que hoje está em Londrina, Maringá. Tiago, sabe por que aquele garoto está preso? Eu falei, não. Ele matou as 2 irmãs. Ele teve um surto psicótico. Ele matou as 2 irmãs na mão. Quando ele chegou aqui, ele foi estuprado por várias pessoas quando souberam da história. E aquele menino estava de olhos fechados cantando. É terrível. Mas Deus ainda está mudando histórias assim. Deus ainda está mudando histórias assim. Se você nunca se assusta com o que Jesus te pede, não é Jesus que você está ouvindo. Porque se for tudo sobre Ele, todo dia você vai ter que tomar a sua cruz para segui-lo. Nesse momento, num outro texto, e eu termino dizendo isso, no outro texto, Pedro olha para Jesus e fala assim, Senhor, eu trouxe a espada, eu vou para cima deles. Ele corta a orelha de Malco. Jesus responde, ô Pedro, por que você está fazendo isso? Por que você está me defendendo? Se eu quisesse, eu oraria agora ao meu Pai, e Ele mandaria legiões de anjos para me defender. Mas se eu fizer isso, não se cumprirá a Escritura. Jesus é tão incrível, que nem a oração Ele usava a seu favor. Ele multiplicou pães para multidões, mas não transformou pedra em pão. Porque quando Ele multiplicou, era para o outro. Se Ele transformasse, era para Ele. Cara, Jesus é demais, mano. E sabe qual foi a única vez que Jesus aceitou um favor de um rico? Quando ele morreu. José de Arimateia e Nicodemos. E sabe por que ele aceitou? Porque ele poderia ter impedido antes, ou depois, sei lá, é Jesus, né? Sabe por que ele aceitou? Porque estava escrito. O livro de Salmos diz que ele teria uma sepultura entre os ricos. Eu só aceito o seu dinheiro, meu irmão, se o seu dinheiro estiver a favor da Escritura. Eu só aceito as suas orações se as suas orações estiverem a favor da Escritura e do reino do meu Pai, porque é tudo sobre Ele. Não sei se eu consegui ser claro, mas eu quero fazer um apelo para você hoje, que está aqui jovem principalmente, todos mais jovens. Nós estamos levantando espadas demais, e não é por causa de Jesus. Nós estamos entrando em brigas demais, mas não é por causa de Jesus. A pior batalha que você pode ganhar é aquela que Deus mandou você não entrar. Porque quem vence batalha que Deus não mandou entrar, perde. É tudo sobre Ele. Quando você abraça uma criança, é sobre Ele. Quando você serve os seus irmãos e irmãs, é sobre Ele. Quando você chora os seus pecados, é sobre Ele. Recentemente apareceu no jornal um morador de rua que morreu no frio de São Paulo. Foi isso, né, amor? E eu queria que você ficasse com isso no seu ouvido agora. Naquele dia, Ele virá, acompanhado de todos os anjos, e Ele se assentará no seu grande e glorioso trono, e as nações da terra se colocarão diante do Senhor, e Ele julgará as nações dizendo: eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Eu me encostei no muro perto do metrô, e vocês me vestiram. Eu estava enfermo ou preso, e vocês me visitaram. E diremos: mas quando te vimos? E Ele responderá: todas as vezes que você faz isso a um dos meus pequeninos, você faz a mim, porque tudo é sobre Jesus. Senhor, muito obrigado por essas pessoas que estão aqui para te ouvir, porque é tudo sobre o Senhor. É muito difícil, Pai, desejar a sua vida, porque o Senhor tinha todo o poder, mas não tinha uma casa.
O Senhor tinha toda a glória, mas sentiu fome. O Senhor é o próprio Deus, mas andou entre leprosos. O Senhor é o Emanuel, o Deus conosco, mas convivia com doentes. O Senhor é o príncipe da paz, mas vivia resolvendo a guerra das pessoas. O Senhor é maravilhoso, mas vivia lidando com demônios. Que vida é essa, Senhor? Nos ensina, Pai, que é tudo sobre Ti. Enche-nos da Sua graça, converte-nos, transforma-nos. Abaixa as nossas espadas, os nossos gritos, os nossos textões no Facebook, que não considera que Deus está tocando aqueles que a igreja está ferindo. Em nome de Jesus, visita aqueles que nós chamamos de abominação. Visita aqueles que nós achamos que não podem ser transformados. Visita aqueles que nós consideramos como refúgio dessa sociedade. Visita aqueles que nós desistimos. E nos ajuda a carregar pedra, mesmo que ela não se transforme em pão, porque tudo é sobre Jesus. Mesmo que nós não vejamos agora, mesmo que nós não saibamos agora, mesmo que ainda não seja revelado a razão da nossa dor, do nosso cansaço, nós continuaremos te servindo, nós continuaremos caminhando, olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque lá, naquele dia, diante do trono do Senhor, nós saberemos que em todo tempo tudo era sobre Jesus. Cada conversa, cada abraço, cada ajuda financeira, cada canção, cada joelho dobrado, cada pedido de perdão, tudo era sobre Jesus. E que enquanto a igreja estiver ouvindo essa canção, que ela possa ser tocada por aquilo que eu não consigo falar, mas que está sobre esse lugar, porque tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início, meio e fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Você pode cantar isso mais uma vez com a Letícia nessa noite? Jesus é o centro de tudo que há, declare. Jesus é o centro de tudo que há. Centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. Ele é o início, Ele é o fim. O início, meio e fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Erga os seus braços comigo para os céus e declare que nada mais importa. Nada mais importa. Nada se compara a ti, Senhor. Nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro. Sim, tu és. Jesus, tu és o centro. O único Deus, o único que há. E tudo aponta para ti. Mais uma vez, declare. Nada mais importa. Nada mais importa. Nada se compara.
Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Mais uma vez. Jesus, Nada mais importa. nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Agradeça a Jesus por essa noite. Levante a sua voz. Levante a sua voz, use as tuas palavras nessa hora. Depois de tudo que você ouviu, depois de tudo que você ouviu, depois de tudo que você ouviu sobre quem Ele é, sobre o que Ele é, sobre o que pode fazer, sobre a grandeza, sobre a imensidão, sobre a profundidade desse amor. Levante a sua voz neste exato momento apenas para agradecer, porque este tão perfeito, este tão grande, este tão incrível falou comigo e com você nesta noite e nos olha com um olhar de amor. Vá agradecendo. Quais são as tuas palavras para agradecer? Que seja apenas obrigado. Obrigado, Senhor, pela forma que fala o nosso coração. Obrigado pela forma que prepara o nosso coração. Obrigado pela forma que nos corrige, que nos exorta, que nos mostra o caminho da verdade. Tu és o caminho da verdade. Tu és o único caminho. Por isso nós te agradecemos. Levantamos a nossa voz, pois tudo é sobre Jesus, Senhor e Salvador nosso. Senhor e Salvador nosso, a Ti entregamos o nosso louvor. Por tudo que Tu és, por tudo que Tu és, por tudo que Tu és. Cante mais uma vez, que em meu coração Cristo seja o centro. Erga os seus braços aos céus e declara Que em meu coração que Ele seja Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem Tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem Tu és. pela última vez. Nada mais